Então, estou aqui o canal aqui do Orlando Moda e vou falar para vocês hoje como você vai melhorar a sua imagem para atingir o visual de alto valor. E esse vídeo específico eu vou ajudar você a identificar um bom relógio. Então, se você tem interesse de aprimorar o seu visual, se você quer atingir o estilo, se você quer ter uma imagem de valor, então se inscreve aqui nesse canal, já me deixa um like e fica comigo até o final, porque eu vou ensinar você a identificar um bom relógio e também vou analisar aqui algumas marcas no final desse vídeo. Então, vamos lá. Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Bom, eu vou falar para você o seguinte, eu não sou relojoeiro, eu não tenho nenhum tipo de treinamento nessa área, mas eu confesso que eu já procurei cursos sobre a relojoaria, mas eu não achei. Eu achei um curso em Londres, né? Mas para mim não teria como fazer esse curso, né? Mas é um assunto que me interessa bastante e eu pesquiso isso já há muito tempo. E como eu sei que é um assunto que tem muitos homens têm algumas dificuldades, né? Em encontrar material, em se educar nessa área, eu resolvi criar um conteúdo, sou entusiasta nessa área, tenho lido, né, alguns livros que eu gosto, que eu gosto de ler, de ver e estudar um pouco mais dessa área, mas é um assunto que não tem assim disponibilidade de curso, né? Você tem que ir em fóruns, você tem que geralmente pesquisar com alguém que trabalha dentro dessas indústrias, e vou explicar para vocês nesse vídeo aqui para vocês quais os pontos-chave para vocês identificar um bom relógio, um pouquinho de história para vocês entenderem o que é esse meu gosto por relógio. Eu era criança quando meu pai me deu o primeiro relógio, era um relógio Casio, né? Acho por isso também que eu gosto de Casio até hoje. E era um relógio que eu não tenho certeza que relógio que era. Eu que disse que era um relógio muito próximo do aquele Casio F91W, que é bem famoso, né? Que tem muita gente que usa. E era um relógio preto de borracha com uma listrinha azul. Eu tenho esse relógio Casio aí, entendeu? Até hoje, entendeu? E é um relógio que eu uso de vez em quando, é um relógio bem simples, né? É um relógio bastante importante no mundo da relojaria e era alguma coisa nessa linha que eu tinha, né? Quando eu era criança. Então eu cheguei a perguntar aí pro meu pai se ele lembra mais ou menos, mas ele tem uma memória bastante vaga de que modelo que era, mas ele não sei precisar. Mas provavelmente deve ser alguma coisa nessa linha do Casio 20, deu uma versão bem popular. E se você consultar qualquer consultor de estilo, consultor de moda, ou se você procurar se formação em algum livro específico da área, sobre estilo, sobre moda masculina, você vai ver que o relógio é um dos principais acessórios que um homem pode ter. Alguns especialistas dizem que até que o relógio é quase tão importante como o calçado. E eu também acredito nisso. Eu acho que o relógio também é muito importante e muitos homens, né? Hoje em dia acabam não deixando de usar porque acreditam que o relógio ele é só um instrumento para você ver as horas, quando você não é bem por aí. O relógio ele tem um poder de comunicar algumas coisas, né? E se você usar relógio, esse é um indicativo que você tem algum estilo, dependendo do modelo de relógio, né, que você tem, ele vai denotar aí um estilo de vida que você tem, né? E uma coisa muito importante, dependendo do relógio que você tem, ele é um grande indicativo de status, de poder, entendeu? E as pessoas elas percebem isso, então se ela está usando um bom relógio ou não. E a menos que a pessoa seja muito leiga, né, nesse assunto, ela só vai ali olhar, tem um relógio ali no pulso talvez e vê a marca. Mas não necessariamente relógio caro é relógio bom, não necessariamente, né? Em muitos casos, outros estão pagando pela marca, pelo nome que está ali no relógio, e que muitas vezes em qualidade, custo-benefício, isso não se reflete muito. Então, olha só, muitos casos hoje em dia, principalmente em relógio de moda, relógio que hoje tem ali logo de grife, né, de roupa, principalmente, tem muitos casos aí que não são relógios são a altura do que eles estão cobrando. E aí cabe uma pergunta, o que torna o relógio caro? Bem, a primeira coisa que você vai determinar se o relógio é caro ou não é a marca, né? É o nome que está ali impresso ao relógio.
A marca, ela é um grande indicativo da reputação, né? Se ela é uma marca confiável, né? Se ela é uma marca de respeito. Então, se é uma marca que não merece muita moral. Então, se outra coisa que torna o relógio caro ou não, é onde ele foi produzido. Geralmente, a maioria dos relógios hoje em dia foram produzidos na China, ou no Japão, ou o mais famoso, né, ou o mais caro, são produzidos na Suíça. Então, também alguns na Alemanha. A Alemanha também tem muitos relógios bons que vêm de lá. Um relógio produzido na Suíça vai sempre ser melhor do que um relógio produzido no Japão, por exemplo. Não necessariamente, mas se você pegar um Swatch, que é um relógio de bateria, um relógio que é de plástico, esse relógio não vai ser tão bom quanto um relógio de Seiko, um relógio Orange, por exemplo. E o relógio feito na China vai ser sempre um relógio ruim? Não necessariamente, mas existe uma marca chinesa aí que tem muito respeito, se chama Seiko, e essa é uma marca bem antiga no mercado e é uma marca muito boa, entendeu? De relógio. Então, os entusiastas da relojoaria, então, tirando os caras mais nobres, né? Tirando esses caras, a maioria deles, a maioria dos entusiastas, eles respeitam muito esse relógio dessa marca Seiko. Então, o relógio que vai determinar o relógio ser caro ou se ele vai ser barato. Então, o primeiro relógio, ele era de corda, né? E você tinha que ficar virando, né, a coroa para o relógio funcionar, e quando acabava a corda ele parava. Depois eles passaram a usar o relógio automático, né, ele tem uma massa, né, e um pêndulo diante dele, você mexe o relógio e ele vai dando corda. Esse relógio eu estou falando para vocês, tem um Orient Bambino, né? Então, conforme você faz movimento, ele vai dando corda no relógio. Então, se você parar de usar ele por alguns dias, você vai perceber que esse relógio ele para. E você é obrigado a dar corda, né? A aceitar a data, a acertar tudo ele de novo. Mas os relógios mais comuns, por volta de 90% de relógios produzidos hoje no mundo, são relógios a corda, que são relógios de bateria, né? Que quase todo mundo tem. Geralmente, relógio de quartos é mais barato do que relógio automático, de que esse de pêndulo que fica dando corda. Então, geralmente um relógio de quartos é mais barato do que um relógio de automático. E primeiro porque o relógio quartzo ele é mais fácil de produzir, ele é mais barato, enquanto um relógio automático, o processo dele é mais manual, e são engrenagens, muita coisa que acaba sendo feita à mão. Quanto mais artesanal for o relógio automático, mais caro ele vai ser. Então, se você for olhar aí a máquina que tem dentro de uma máquina, você vai ver que ele é bastante simples, né? Mas não é sempre assim, né? Existem alguns modelos, né, de relógio quartzo, maquinário, que são feitos na Suíça, que são bem caros. Então, outra coisa que torna os relógios mais caros são a quantidade de complicações. Todo relógio, né, ele marca as horas, mas não são todos relógios que marcam a data, que tem cronômetro e tem funções GMT e que mais. E tem alguns relógios que tem aquelas funções que mostram as fases da Lua. Todas essas coisas a mais, né, são complicações dentro do relógio. Então, quanto mais simples, eles só mostrar as horas, e o mecanismo dele vai ser mais simples, por isso ele vai ser mais barato. Então, quanto mais marcações, quanto mais complicações no relógio, o relógio apresentar, maior vai ser o nível de detalhamento, né, do maquinário, por isso ele vai custar mais. E tem também o nível de execução de cada relógio. Quanto mais massificado for o relógio, e usar materiais mais comuns, mais barato ele vai ser. Mas se você pegar aí um relógio feito na Suíça, produzido artesanalmente por mestre relojoeiro suíço, com material de preciosos, entendeu? É lógico que esse relógio vai custar bem mais caro. E eu vou te pegar aí, falando por exemplo, um relógio Casio, esse vai ser bem mais barato. E todas essas coisas que eu falei aqui de marca, aonde foi produzido, aonde é quartzo, se é mecânico, as complicações, os materiais,
e tudo isso é massa, é artesanal, e tudo isso vai ajudar você a ter um norte para saber se esse relógio é caro ou não. Para você aí entra outra questão. Tem relógios que são baratos, mas parecem caros. E tem relógios que são caros e às vezes não tem um valor percebido tão grande. E o que faz então o relógio celular aparecer, né, caro? O que faz ele parecer de alto valor? Para as marcas cobrarem tanto. Primeira coisa, como eu já falei, o nome, a marca, o que está ali escrito no relógio. E o design tem um papel muito importante em fazer esse relógio parecer caro ou parecer barato. Via de regras, o relógio que às vezes é muito complicado, ou que ele é muito robusto, né? Muito pesado, cheio de coisas, né? Esse relógio, ele é muito chamativo, ele vai parecer um relógio, às vezes vai parecer um relógio muito vulgar, um pouco mais barato. Se você me perguntar que tipo de relógio, que tipo de marca, qual marca eu recomendo, eu vou falar para você sem hesitar. As marcas japonesas, System, Orient, Seiko e até Casio, né? Casio não é uma marca de relógio, é uma marca de eletrônico, né? Mas eles fazem muitos relógios também. O que é legal nas marcas japonesas? É o seguinte, que antigamente, né, o mercado era muito voltado para o relógio suíços. Só que sempre foi caro os relógios suíços. E qualquer pessoa podia ter um relógio suíço. E os relógios suíços também não era tão caro. Mas não era tão comum os homens usar relógio. E acontece que em 69, essa marca Seiko, que é lá do Japão, eles inventaram o primeiro relógio Aquat, que era basicamente um mecanismo eletrônico com uma bateria. E isso revolucionando o mercado, né? Na primeira começo, né? O relógio Seiko era muito caro e a tecnologia se popularizou, né? A tecnologia, então se tornou muito barato, né? E o relógio Quart hoje se tornou muito barato. Então qualquer pessoa hoje pode ter um relógio, né? E a indústria suíça sofreu muito com isso. Esse período da década de 70, né? Estou falando que é a crise do quartzo. Então a Seiko, Orient, essas marcas são tradição no mercado e por isso que eu recomendo essas marcas, né? Essas marcas japonesas, elas fazem os próprios relógios, né? Inclusive a Seiko, ela fornece o maquinário para outras marcas montarem esse relógio. É uma das marcas mais, respeitada do mundo. Então, se você comprar um relógio japonês, você tem uma certeza maior, né, de que você vai estar levando um bom produto de qualidade para a sua casa. E como são marcas bem estabelecidas, você vai ter garantia de frente do relógio, e sei lá, que outra marca da China, por exemplo. Falando em relógio da China, esses relógios eu não recomendo. Por quê? Então, por alguns motivos. Então, se não for Seagulls, se é uma marca bastante conhecida e cara, não um relógio barato. Então, fora essa marca, eu não compraria o tipo de relógio de marca chinesa. Então, pode ser um relógio produzido na China, mas não de marca chinesa. Porque, primeiro, que os nomes das marcas que eles criam são nomes feios, são nomes que fica ali no relógio, né? Não soa bonito, né? Não soa muito genérico. E igual o design que eles fazem. O design que eles fazem de relógios chineses é muito genérico, é muito simples, né? Ele não soa uma coisa especial. E simplesmente se você for olhar aí nesses Wixs, Alibaba Express, né? Então você vai ver aí uma grande variedade de relógios que não tem um visual bacana, que tem um cara de relógio, mais de camelô, e tem cara de barato. Então outra coisa que é meio óbvio é que a qualidade desses relógios é muito baixa. E essas marcas aí, né, são fábricas que eles colocam qualquer nome ali para vender e são produtos que vão ser vendidos em atacado. E muitas vezes nem site, né, e você não vai achar no Instagram dessa marca, eles vendem como se fosse
algumas lojas do Brás, né? Eles vendem para sacoleiros. Então, só que nessas marcas chinesas, eles são feitas para ser vendidas assim nesse site, sites chineses que são como se fosse Mercado Livre, uma coisa assim. Então, se você comprar um relógio dessas marcas chinesas, então se você tiver algum problema, vai ser muito difícil você conseguir arrumar, né? Consertar esse relógio. Então, mas o relógio é tão barato que não vai valer a pena você consertar ou trocar a bateria. Agora, antes de eu te contar o que eu penso sobre esses relógios de moda, entendeu? Esse relógio que a gente vê anúncios, né? No Instagram, nas redes sociais, esse relógio que a gente vê em joalheria. Então, eu falo para você que eu penso sobre eles. Então, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Nem todas as marcas suíças custam uma fortuna. Se você pegar, por exemplo, Tissot, não é relógio tão caro assim. Já cheguei a ver algumas lojas de joalheria aqui, 1.500, né? Até um pouco assim, menos de R$ 2.000. Mas relógio bem simples, né? E já os relógios japoneses, se você pegar Odyssey, por exemplo, você vai encontrar relógios de 300, 400, 500, R$ 600, e são relógios muito mecânicos, né? Automáticos. E são relógios de uma qualidade melhor e superior à maioria de outros quartos. E tem por aí. Então tem muito relógio Seiko que chega facilmente aí, né? A R$ 3.000, R$ 4.000. E consegue ser bem mais caro do que o Tissot, que muito mais, são feitos na Suíça. Então, opções muito mais baratas aí de Seiko também. Então, enchendo parente também. O que eu penso sobre os relógios de modas? E são de marca que não são tradicionais da relojoaria, e são marcas ligadas a vestuário, as marcas de sapato, a de roupa, essas marcas, né? Geralmente elas são vendidas em joalheria, né? Como a Vivar, né? Como Monte Carlo. Esses relógios, deixa eu contar para você como é que ele funciona, o desenvolvimento desse relógio. Essas marcas, Guess, Tommy, Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Michael Kors, Fossil, Armani Exchange, Diesel, Calvin Klein, e essas marcas, algumas delas pode ser desenvolva uma equipe vai ter um cuidado, né, maior, escolher o material, escolher maquinário, em determinar a qualidade. E eu imagino que essas marcas, elas não vão querer sujar a imagem, né, delas, produzir um relógio ruim, um relógio porcaria. Então acontece o seguinte: muitas vezes o que é cobrado por esse relógio não corresponde ao que você vai receber. É muito comum um relógio, esses relógios dessas marcas de moda, custarem 600, 800, 1.000, 2.000, 3.000 e aí muito mais, entendeu? Para você ficar com um relógio básico em questão de qualidade, e vai ter ali um movimento de quartos, entendeu? Relógio de bateria, um relógio relativamente barato, e só que você vai ter no lugar um nome, entendeu? E pelo menos ponto positivo, pelo menos você vai ter ali um nome de marca no seu pulso que vai te dar ali um prestígio, né? Algumas dessas marcas, como a Cry, por exemplo, o modelo deles, eles são produzidos na Suíça, mas a maioria dessas marcas de moda são produzidas na China. Então, como é que funciona a produção na China? Não só de relógio, mas como de qualquer coisa lá na China, né? Eletrônico, sapato, pode falar da indústria que você quiser, como é que funciona. Lá na China vocês têm muita fábrica que produz todo tipo de produto. Muitas empresas saem daqui do Brasil, né, Estados Unidos, da Europa, elas vão para lá, e as empresas que tiverem as empresas que tiverem verbas para investir em pesquisa e desenvolvimento, vai desenvolver seus próprios produtos, como a Nike, e vão produzir lá. Mas muitas marcas, que elas vão fazer? Elas chegam lá e elas vão o que tem no catálogo da fábrica. Eles vão ver o que a fábrica já tem disponível lá e basicamente colocar o logo dela ali. Isso é muito comum, entendeu? Não só com relógio, como todo tipo de produto, entendeu? Então não se engane aí se você tiver aí
para comprar um relógio. Então deixa essa dica aí para vocês e vamos aí para mais vídeos.